Vocês não têm ideia. Mentira. Não sei o que eu fiz, eu perdi tudo que eu tinha preparado. Eu tô aqui chateada para burro. Eu Não, fiz, calma que você eu vai não sei o achar. que eu arrumei, Carol. Não Vai na sei. lixeira, vai Eu com já calma aí. fui, eu não sei o que eu fiz. Eu tô com medo de eu ter colocado no pendrive, que eu comecei a fazer na escola. Puxa vida. E tô Ai, aqui Polly. rolando coisa para ver se eu acho, gente. Ai, que chato. Ai, ruim Mas vamos que mesmo. vamos, gente. Vamos que a gente tem o que fazer. Carol, É. desculpa por Não, ficar sem... falando. Não, pode Pode continuar deixar. aí que eu tô te ouvindo. Tá, vou só Também terminar isso aprendendo. daqui. Então, só lembrar o seguinte, que é específico, tá? Então, não é porque eu tive dengue uma vez que eu nunca mais vou ter. Se tiver vários tipos de dengue, então, só para terminar, por que que a gente ainda não pode ficar rodando quando a gente pensa em Covid? A gente tem que ficar isolado. Porque existe chance de acontecer mutação. Se acontecer mutação, vocês entendem que o vírus vai mudar? Faz sentido isso para vocês? E se o vírus muda, vocês entendem que toda aquela resposta, já fui vacinada, já tive Covid, então meu sistema imune já sabe, reconhece aquele antígeno e já sabe produzir anticorpo contra aquele antígeno. Ô, gente, se o antígeno mudar, aquele meu anticorpo vai funcionar? O que vocês acham? Se teve uma mutação, eu tenho uma linhagem nova, toda a resposta que eu já tô craque, que eu já sei produzir, vai funcionar contra essa linhagem nova? Vai. Sim ou não? Eu acho que vai. Não, vai não. Sério. E aí, se não for funcionar, nós estamos no sal. E aí, o que acontece? E aí temos de novo uma crise. Então, o que Posso a gente tem que perguntar, fazer? Carol? Posso aproveitar para te perguntar, então? Desculpa, não Claro. sei se eu estou pegando o barco aberto, mas andando, com certeza sim. Mas uma coisa que você está falando aí, eu não sei se você está falando sobre a questão das pessoas vacinadas estarem contraindo a Uhum. Covid. Não sei se você comentou isso com eles. Já tenho a terceira pessoa com 2 doses de vacina que contraíram o Covid. Uma delas internada em estado grave. Uhum. Tem uma explicação? Essa Tem. explicação se deve às novas cepas? Não, até que não. Polly, é porque Não. assim, o que eu estava falando com os meninos, essa vacina do Covid, ela é essencial, a gente tem que tomar. Uhum. A gente tem que tomar. Mas ela, diferente de outras vacinas, ela não é uma vacina esterilizante, que a gente chama. Eles não Ah, conseguiram tá. ainda fazer uma vacina esterilizante. O que é uma vacina esterilizante? É uma vacina que, quando você toma, você cria uma resposta tão robusta que você não fica mais doente, você evita infecção. Essa Entendi. vacina do Covid, ela evita casos graves. Existe casos graves de uma pessoa que tomou vacina e pode ser hospitalizada? Existe, mas é muito raro. Eu estava falando com os meninos, de cada 10 pessoas atualmente, tá? Dado de outubro de 2021. De cada 10 pessoas que morrem de Covid, 9 não foram vacinados. Ah, É muito isso é forte esse dado. bom É saber, muito forte. porque Então, tem esse um aí, que se Deus quiser, essa pessoa que você conhece não vai morrer, vai dar tudo amém. Não, certo, é, mas é tá com bom exceção. prognóstico. É, tá com bom Tem um bom prognóstico. prognóstico, sim, Graças a Deus, entendeu? não. Porque é isso, de cada 10, 9 sai, os 9 que estão morrendo é de quem não vacinou. Mas a tendência é que cada vez, por isso que a gente está dando várias doses, para ir reforçando cada vez mais essa resposta. E só para terminar o que eu estava falando com os meninos, só para não deixar no ar. Gente, quanto mais o vírus circula, maior a chance dele mutar. E se ele muta, pode ser que venha uma mutação tão diferentona que toda a resposta que a gente já montou, a gente não reconheça mais. Uhum. Até então, acho que foi a Laurinha que falou comigo aí. Ô, Laura, até então, todas as mutações que estão aparecendo, essas linhagens doidonas que aparecem, graças a Deus e à ciência, as vacinas seguram. Então, tem delta, beta, sei lá o quê. Então, assim, já está tendo muita mutação, mas a vacina, ela segura todas essas mutações. Então, tá de boa. Então, a gente tem que vacinar. Então, o que a Polly perguntou, eu estou respondendo, não, Polly, qualquer variação até então, dia 20/10, né? Até então, a vacina segura. Mas por que os pesquisadores, qualquer pesquisador que joga no YouTube fica falando, galera, mesmo vacinado, usa máscara, galera. Mesmo vacinado, evita aglomeração, galera. Por quê? Porque se o vírus continuar circulando, pode ser que apareça uma mutação aí muito doida, que até então a gente está conseguindo segurar, que a vacina não segure mais. E se não segurar, caos. Porque aí quem estava imune já não fica mais imune.
Por isso que não dá para brincar. Então, por isso, só para terminar, porque agora eu peguei não 15 minutos, mas 20 minutos de aula de Mas eu poliana. tenho depois, o Rafa hoje não vai dar aula, eu vou pedir a Então, autorização deles para a gente prosseguir. então, ótimo. Então, só para terminar, qual que é o nosso papel aqui? Nosso papel é divulgar esse tipo de informação, porque fake news, gente, está lotado. E as pessoas recebem e nem raciocínio em cima daquilo, vai passando para frente. Então, primeiro, vacina funciona sim. Tem gente que fica doente com vacina? Tem, mas se está doente com vacina, sem vacina, provavelmente essa pessoa estaria entubada e morta. Então, se a pessoa está doente com vacina, filho, tem que agradecer, porque imagina sem vacina. Então, a vacina funciona assim, a vacina não é perigosa, a vacina foi testada, não tem nada de chip, nada disso, rolou muito teste, a gente tem que acreditar na ciência, a vacina funciona e a vacina é que está segurando a onda. Se a vida nossa está mais ou menos voltando ao normal, é por causa da vacina. Mas isso não exclui os nossos cuidados. Então, não vacilem. Tem que pegar ônibus? Tem que pegar, vão pegar ônibus, mas vão ficar de máscara dentro do ônibus. Né? Eu, por exemplo, eu dei hoje 12 aulas, Poli. Eu estava até com a cabeça doendo. Eu dei 12 aulas ontem, 12 aulas na segunda, 12 terça, e essa é a 12ª do dia. Aí, quinta e sexta eu dou menos, mas é um pancadão. E sabe o que eu mais estou sofrendo? Porque eu dou aula de PFF2, né? Então, minha cabeça dói porque é o dia inteiro de máscara, mas eu não tiro de jeito nenhum. Numa sala com 40 alunos, cara, eu tive Covid e fui vacinada, não arrisco. Então, só assim, fiquem atentos, meninos, e vocês conseguem explicar. Então, não sei se vai cair no Enem. Politicamente, né, Poli? Talvez não, porque a gente está num governo que está tentando falar cada vez menos disso. E o Enem, desviar. E o Enem, ele é feito, né, a partir do governo. Mas, mesmo se não cair no Enem, tenham consciência disso, tá? Tem que vacinar e a gente tem que dar um jeito de tentar evitar que esse vírus circule. Porque se circular, pode ser que venha uma variante muito doidona aí e que pode atrapalhar todo o nosso rolê. Ai, gente, não quero de novo, né? Pelo amor de Deus. Eu também estou com minha sala cheia agora, sabe? E os meninos, eu trabalho com meninos de 12, 13 anos, né? Que são grudinho. Então, eles querem abraçar, querem agarrar. E estão se agarrando, gente, não tem jeito. Difícil de evitar isso. Mas, assim, a consciência da gente fica mais leve quando você faz a sua parte, né? E você se protege e protege o outro, porque não é só a gente nesse jogo, né? Não, essa doença ela é muito de empatia, né? O negacionismo da ciência, o negacionismo das medidas protetivas é grande e a gente precisa combater isso, pessoal. O bom que vocês têm aí boas ações dentro da comunidade, né? Eu vejo muito empenho do Júlio, né? E de toda a galera aí para fazer consciência, né? Para as pessoas criar, né? Despertar a consciência das pessoas sobre as proteções. Vocês têm que aderir a isso e multiplicar, né? Nossa vida é muito vocês são multiplicadores, gente. Vocês têm acesso à informação. Tem muita gente que não tem, né, Poli? Tem muita gente que com acesso à informação chega pelo WhatsApp. Sim. E fica repassando bobagem. Gente, meu pai pois chegou aqui essa semana. Eu tenho gente da minha família também. Tem 78 anos. Meu pai até hoje acha que a vacina tem algum plano maligno para matar os velhos. Até hoje. Agora, essas pessoas que não têm informação, a gente dá um desconto, mais ou menos um desconto, porque informação tá fácil, né? Na internet, todo mundo, mas enfim. Agora, vocês aqui, esse grupinho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, essas 7 pessoas que estão aqui, acho que nem sei se tem mais, essas 9 pessoas que estão, 7, né, alunos, porque sou eu e a Poli. Galera, a gente tem informação. Isso. Então, a gente tem obrigação de passar essa informação para frente, sabe? E evitar que essas fake news... Chegou bobagem para vocês, corta, não vai passando corrente, não. Porque eu nunca vi tanta desinformação. Vou deixar para falar isso na próxima aula, mas, por exemplo, o movimento antivacina. O movimento antivacina é uma coisa horrorosa. Ninguém ficou questionando, agora as pessoas começam a questionar coisas que não fazem sentido nenhum. E por conta do movimento antivacina, não só o Covid, agora um monte de doença que antes a gente já tinha eliminado, estão começando a voltar. Porque as pessoas não estão vacinando mais as crianças. Então, por exemplo, minha mãe fala que ela tinha vários amigos na escola que eram cadeirantes por conta de paralisia infantil. Eu não tive nenhum colega cadeirante, porque todo mundo na minha época foi vacinado. Está começando a voltar, porque as pessoas não estão vacinando. É duro. Mas é isso, tá? O Gui Araújo da Fazenda faz parte do movimento. Pelo amor de Deus.
E assim, quando você vai conversar com uma pessoa que faz parte do movimento anti-vacina, tenta questionar, mas por quê? Tenta entender o lado da pessoa e para fazer uma discussão. Ah, porque sim, porque tem chip. Vocês vão ver, não tem argumento, gente, não tem. E se alguém quiser depois conversar comigo separado, pode me procurar. Eu explico, passo os trabalhos, se vocês quiserem ver os trabalhos científicos, tá? Mas é isso, é ciência. Não é achismo, não é que eu acho. Foi comprovado. Então, pelo amor de Deus, espero que vocês já tenham vacinados. Não deixem de vacinar. Vacinem todo mundo que puder, incentiva a vacinar. E isso, assim, dentro do possível, eu sei que o isolamento hoje está ficando cada vez mais difícil, né? Mas tenta se proteger. Não deixa de usar máscara, não. Porque, só para terminar, é o que a gente falou, a vacina, infelizmente, ainda ela não segura, não impede que a gente fique doente, mas ela impede que a gente fique entubado. Se alguém aqui teve algum parente ou já entrou no hospital e viu alguém entubado, não é brincadeira, não. É muito duro. É muito duro. Fora as Pronto, sequelas olha, depois, gastei o né, quê? gente? 2 horas da sua aula, 2 horas da Fora minha, as tá? sequelas depois. Mas o que você está falando é muito importante. Eu acho que a gente está protegendo nossa vida, né? Ter informação é muito importante. Mas muito Informação é obrigada, importante. querido, viu? Obrigada. Para você. Semana que vem vamos falar de imunização passiva, tá? Ativa é Delícia. quando a gente monta a resposta, a gente produz anticorpos. Semana que vem a gente vai falar da passiva, quando a gente recebe anticorpo pronto, tá bom? Ó, Beijo, beleza. povo. Até semana Beijo, que vem. Tchau, querida. Fica tchau. com Deus, hein? Com Deus, Beijo. povo. Obrigada, Tchau. Carol. Tchau. Beijo, Poli. Fica Meus tranquila que vai dar queridos. certo. Você vai achar seus trem, viu? Não, pois é, agora Depois que já a gente esfria desisti. a cabeça, parece que Puxa o vida, gente. nervosismo cega a gente, Fala Su. nada, mas isso já aconteceu comigo e foi um desastre. Mas tá bom, é muito material com que eu lido, então fica às vezes perdida. Mas tá bom. Vai ter Beijo, aula. tchau. Boa Beijo. noite. Queridos, então, gente, tudo bem? Semana passada a gente não se viu, né? Feriadão. Que essa elfa aqui na minha frente, Radija, é linda. Parecendo uma elfa com esse seu escudo. Queridos, vamos pegar esse tempinho, tá massa. Ficou um lindo o avatar. Olá, Gui, olá, Fernanda, minha querida, Simone, Letícia. O coro hoje está bem pouquinho, né, Amanda? Só os guerreiros mesmo, né, gente? O pessoal foi embora. Vamos tentar aproveitar esse tempo que resta. Eu queria até, se vocês permitirem, avançar um pouquinho para a gente dar conta. Infelizmente, eu fiz alguma coisa errada que eu não sei onde foi parar meu preparado de hoje. Mas eu tenho para passar para vocês bastantes informações, a gente tem muito tema, né, muito assunto. Eu vou pegar um pouquinho de gramática hoje, retomar alguns elementos importantes que têm aparecido nas redações de vocês, as redações com as quais eu tive contato, e claro, né, o retorno dos colegas. Eu sei que a Luísa tem trabalhado com vocês também alguns tópicos de gramática, né? É sempre importante a gente retomar algumas questões. Na ausência do meu material original, vou retomar alguns tópicos de concordância, de morfologia também, que nunca é demais, eu acho que ajuda vocês também a escreverem melhor no dia a dia, tá? Mas antes eu queria ouvir vocês, como é que estão, como é que tem sido essas semanas aí? Tá todo mundo bem? Estão tranquilos? Com saúde? Espero que sim. Boa noite, Letícia. Espero que todos bem. Como é que tá? Chovendo por aí? Aqui tá uma chuvinha boa. E aí, todo mundo bem? Sumiram. Ah, fala sério, que lindeza! Amanda, parabéns, coisa linda. O 1000 a gente nunca esquece. Fico muito feliz, querida. Fruto de um trabalho que você vem fazendo aí, né, com todo o esforço. Esse 1000 é muito para ser comemorado. Parabéns, querida. Fico muito feliz por você, viu? E que venham mais, né? Olha aí, gente, para estimular vocês, né? É possível, e a Amanda tem trabalhado bastante aí por essa redação. Escrever não é fácil, né? Não é algo fácil. No primeiro momento, a gente acha impossível sair do banco da folha, né? Mas a gente consegue, gente. Nesse tempo todo que eu venho trabalhando com escrita, com redação, né, eu venho acompanhando alguns alunos que saíram de fato assim de dificuldades grandes. Eu tive alunos assim por anos a fio. Tive um aluno que me ficou comigo 3 anos estudando, concurseiro, né?
e tinha uma escrita caótica, e de repente deu aquele estalo, e ele se tornou um redator assim, profícuo, né, bastante produtivo, e experiência de texto dele ficou muito mais interessante depois que ele de fato não desistiu, né? Porque é um processo pelo qual a gente vai passar, a gente precisa insistir mesmo, porque é um processo que não é simples, tá? Então a gente trabalha com esforço, né? Dá dor de cabeça, tem dia que dá vontade de desistir, mas não vamos desistir, né? Gente, eu quero fazer com vocês hoje um percurso por um pouco de morfologia. A gente vinha trabalhando, né, com as questões do Enem. Eu tinha preparado para vocês hoje um outro conjunto de análise de texto, outras questões, né, um pouquinho diferentes, textos que aparecem muitas vezes, textos de arte, textos que trabalham com imagens, né? Já que a gente não tem uma aula específica de literatura, tinha preparado para vocês um arcabouço disso. Eu não sei o que eu fiz, ou eu enfiei em algum outro arquivo, eu não estou conseguindo localizar. Então, assim, hoje foi um dia trágico para mim, mas eu vou aproveitar esse nosso encontro aqui para reforçar alguns tópicos de morfologia, tirar algumas dúvidas que porventura vocês tiverem sobre esses aspectos, né? E trazer para vocês algumas informações também relacionadas à concordância, né? Sempre bom revisar alguns tópicos que sempre aparecem, né? E eu acho que vai ajudá-los com certeza neste dia, tá? Sobre pronomes, a gente já tinha feito isso, né? Já tínhamos visto no início do nosso curso, quando eu comecei com vocês, na monitoria ainda, eu tinha trabalhado com vocês um pouquinho sobre pronome, né? Falamos sobre as pessoas do discurso, esses elementos que sempre aparecem, né? Quando fala assim, a concordância em pessoa, essa pessoa a que se refere é sempre, né, as pessoas do discurso, as pessoas da interação. Também trabalhamos quando fizemos a função de linguagem, a pessoa que fala, o emissor, quem ouve, né, esse receptor, essa pessoa que recebe a mensagem, e claro, sobre quem se fala, né, que é o assunto, a não pessoa, o ele. Então, nós temos esses elementos basais aí, basilares, né, mesmo, do estudo de pronomes. Também é importante que a gente saiba, né, quando o pronome funciona como substituto, né, quando ele é substantivo, e aí os pronomes retos, né, o ele, o nós, são pronomes que funcionam substituindo o nome, né? Então, em vez de falar Poliana, a gente pode falar o ela, e os pronomes que acompanham, né? Alguns pronomes, eles servem para modificar, para acompanhar os substantivos e, portanto, fazem a função de adjetivos, né? São pronomes que acompanham. Isso também é um conceito importante. Olha o caso, aqueles alunos, né? Não são quaisquer, mas aqueles. Então, a gente chama esse pronome de adjetivo. Para que isso serve, Poli? A gente precisa entender as relações entre as palavras de uma frase, né? É importante que vocês verifiquem que quando escrevemos, nós relacionamos palavras, e esse é o princípio básico da concordância nominal. Boa parte dos erros que nós observamos nas redações, e principalmente no grupo de vocês, uma boa parte dos erros gramaticais dizem respeito à concordância, né? A relação entre nomes, a relação entre verbo e nome também, né? Então, é importante que a gente reconheça essas mudanças. Também há, né, claro, essa distinção entre pronomes oblíquos e pronomes retos. Quando a gente fala de pronome oblíquo, a gente está falando, por exemplo, dos pronomes que são usados para colocação, né? O si, o mi, o minho comigo, né? O vos, o si, né? O famoso si, que aparece em tantas funções. Então, a gente tem esse conjunto de pronomes aí que são utilizados também como recurso de coesão, né? Nós usamos os pronomes para substituir palavras, né? Para evitar a repetição de palavras. Então, é importante que a gente saiba qual pronome específico eu vou usar para substituição, e também em algumas relações, por exemplo, no que diz respeito à relação de agente e paciente, né? Por exemplo, o mim, a gente viu que o mim não faz nada, né? O mim nunca é agente, mas ao contrário é paciente, ele sempre sofre a ação, né, expressa pelo verbo. Então é importante a gente reconhecer também essas relações. O tu, que a gente não usa aqui em BH, senão por gíria, né? Alguns alunos meus usam de vez em quando como gíria o tu, né? Esse tu, ele é muito especialmente usado em algumas regiões do país, né? No sul do país, no norte do país, a gente tem alguns estados que utilizam o tu, né? E ele tem, claro, um correspondente. Apesar de não usarmos o tu, a gente usa o ti, né? Que é esse TE aí, ó, o ti,
eu te falei, né? A gente conta assim, eu te falei, esse ti aí é com TE, né? Ele é o com E, ETE. Eu te falei a respeito de alguma coisa, a gente utiliza, mesmo não havendo, né, o uso do tu como pronome reto. Isso é uma característica própria mesmo da colocação de pronomes na língua portuguesa, em Minas Gerais especificamente. Os pronomes de tratamento, né, a gente também utiliza bastante, né, esses pronomes eles vão serem usados especificamente para tratamento de pessoas na sociedade. Então, quando a gente vai fazer uma carta, quem por acaso aí, já vou te falar, peraí, porque o correto é face ao invés de se faz. Já te respondo isso, Amanda. Espera aí que eu vou fazer uma parte para você, tá? Esses pronomes de tratamento a gente usa em situações especiais, né? Por exemplo, para tratar autoridades, não sei se vocês estão acompanhando a CPI, se vocês observam, os deputados, os senadores se tratam como Vossa Excelência, né? É um pronome de tratamento específico para autoridades políticas. Se for, por exemplo, o Papa, Vossa Santidade, né? E pessoas em geral, dentro das repartições, a gente chama de Vossa Senhoria. Então, esse reconhecimento é muito específico, muito importante para as escritas oficiais. Se a gente vai fazer, por exemplo, uma carta para o prefeito, uma carta para um deputado, eu correspondo com alguns deputados e, claro, sempre os trato como Vossa Excelência. É interessante também nesse uso. Deixa eu pegar aqui a pergunta quem foi que fez essa pergunta? Foi a Amanda. A Amanda fez uma pergunta aqui. Ai, Amanda, eu acabei mandando algumas coisas para você aqui sem querer. Ela está perguntando, Polly, por que o correto é face ao invés de se faz? Na verdade, você tem as duas formas, querida. Você pode usar tanto o faz, quanto o face, quanto o se faz, e isso vai depender do que tem antes, tá? Então, a gente tem uma regra de colocação. Peraí, gente, que travou aqui, alguma coisa travou aqui. A gente tem uma regra de colocação pronominal em que você tem palavras que atraem o pronome oblíquo, tá? Uma regra importante é que o pronome oblíquo não pode iniciar a frase, né? Então, a gente não pode começar uma frase com se, né? Por exemplo, se fez manhã nesse dia, ou se falaram muito nessa manhã. Isso na oralidade, né, no coloquial, a gente até usa, mas na fala formal, né, na escrita, a gente não vai utilizar. Isso a gente aprende na colocação pronominal. Então, vou escrever aqui no chat para você. O que é a colocação pronominal? É a posição do pronome, nesse caso, se, em relação ao verbo. Então, se você tivesse um que, por exemplo, ou um advérbio como não, palavras negativas de modo geral, elas atraem o pronome para antes do verbo. Então, por exemplo, não se fazem, mais eletrodomésticos como antes, né? Eu estava conversando essa semana com uma amiga sobre os fogões de antigamente, né? Minha mãe tinha aquele fogãozinho vermelho de aba, né? Que tinha de orelha. Esse fogão durou 40 anos, né? Praticamente. Hoje os fogões são feitos para não durar nada. Então, olha só, não se fazem. Então, nesse caso aí, o não, ele atrai a partícula, né? O se para perto dele. Então, a gente tem um caso. Se não houvesse, né, o não, a gente teria que usar o pronome depois do fazer. Então, fazem-se, né, eletrodomésticos. Na verdade, eu estou negando a frase, né? Como antes. É importante a gente saber também que a vírgula, ela é impeditiva de a gente começar uma frase com o pronome oblíquo também. Então, por exemplo, quando eu digo assim, ele esteve em minha casa hoje, vírgula, jantou comigo, vírgula, me disse que ficaria até a semana que vem. Então, olha aí, essa frase que eu criei, na oralidade, Amanda, eu estou mandando para a Amanda, gente, mas na verdade devia mandar para todo mundo. Desculpa aqui, porque estava no direct. Vou colocar a frase que eu tinha feito antes.
Olha, esse exemplo aqui, antes eu tinha criado esses dois outros, deixa eu me mandar para vocês também. Olha só, então, né? Não se fazem, o não é uma partícula atrativa, assim como nunca. Então, se vocês usarem esses advérbios na redação, o se, o me, tá? Apesar de que vocês não usam me, porque não se escreve texto em primeira pessoa, o se, especialmente, ele não pode, ele tem que ser, ele é atraído. O que também, né? Olha só, é importante que se faça uma ação para coibir a violência. Ei, querida, nas escolas. Tudo bem, Fê? Saudades também de você, viu? Que bom que você está aí, querida. Agora já está tudo bem, viu, gente, comigo? Passou mal. Nós estamos falando da colocação pronominal aqui. Você estava fora, Flor? Agora você voltou? É importante que se faça. Ah, adoro! É vida nossa, né, gente? Mas deixa meu áudio aí, viu, querida? Fica me escutando aí. Então, olha aí, Amanda, é importante que se faça uma ação para coibir a violência. Eu não poderia colocar importante que faça-se, né? Porque esse que, ele atrai o pronome se para perto dele, tá, meu bem? Então, tanto faz-se quanto se faz existem. O que vai definir o uso de um e outro é a presença de palavras atrativas, tá? Então, vou usar aqui, vou colocar aqui as que mais acontecem nos textos de vocês, é o que, né? O não, que são palavras negativas, né? O nunca, que mais? O jamais, tá? São elementos negativos e que atraem, né? Atraem o pronome oblíquo para perto, para antes do verbo. Vou colocar aqui, do verbo. E aí, ó, me, se, ti, né? Nos também são pronomes que são atraídos. É isso, tá bom? Tirei sua dúvida? Espero que sim. Você falou que perdeu o ponto. Tirou. Joia. E depois de vírgula, como eu estava dizendo antes, vocês também não podem colocar o pronome iniciando a frase, tá? Então, olha só, nessa frase que eu criei aí, ó, o que teria que ser? Ele esteve em minha casa hoje, jantou, disse-me, então, vírgula, disse-me, né? Então, a gente teria que trazer o pronome para depois do verbo, né? Disse-me que ficaria, né? Até semana que vem. Então, a gente tem que trazê-lo para depois. Tem um nome engraçado, os nomes dessas colocações, a gente chama nesse caso, quando ele está depois, é ênclise, né? Nós temos antes, que é a próclise, de pró, pré, né? E tem a mesóclise, que é algo que a gente não usa muito no dia a dia. Por exemplo, dar-te-ia, né? Far-me-ia um favor, né? Dar-te-ei um abraço quando te encontrar. Isso é muito comum em Portugal, mas no Brasil a gente não faz esse uso tão rebuscado da colocação pronominal, tá? Isso aí é algo que é para a gente observar. Beleza? Continuando, então, obrigada pela pergunta. A gente vai continuando aqui. Então, mostrei para vocês os pronomes, né? Aí, esses pronomes específicos aqui, gente, são pronomes, olha, que são importantes, né? Eles existem, eles sempre vão flexionar, tá? Então, olha só, ilustríssimo, reverendíssimo, excelentíssimo, magnífico, não são pronomes de tratamento, e sim adjetivos flexionados no grau superlativo absoluto sintético. O que é isso, Polly? Ilustríssimo é um adjetivo, né? Então, ilustre, a gente usa isso muitas vezes para fazer carta. Se algum de vocês for fazer outro vestibular, se não o Enem, por exemplo, o PUC, né? Se alguém for fazer uma PUC, a PUC ela pede carta. Então, na carta, vocês vão usar esses elementos, muitas vezes, excelentíssimo, magnífico, senhor reitor, né? Dependendo do gênero, vocês podem usar esses elementos. Então, olha só, um aspecto importante é que, quando nós usamos os pronomes de tratamento, ele vai, em vez de ser o flexão do vós, né? Apesar de ser vossa, vocês vão usar como se fosse ele ou ela,
tá? Então, olha só, Vossa Excelência é como se eu estivesse falando com você. Você já decidiu alguma coisa? É o mesmo. Vossa Excelência já decidiu alguma coisa? Tá? Então, é como se fosse o ela, como se fosse o você. A gente usa sempre no singular. Isso é uma concordância, tá? Há também os pronomes possessivos, esses que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? São chamados de pronomes possessivos, porque indicam exatamente posse, tá? Esses pronomes também correspondem às pessoas do discurso, né? De primeira pessoa, que é o eu, a gente tem o meu, minha, meus, minhas. De segunda, teu, tua. Disse a vocês que, embora não usemos em Minas Gerais o tu, a gente usa os possessivos, né? Teu, por conta de força do hábito mesmo, né? Mas o seu, ele pode ser usado normalmente. O vosso também a gente não usa, senão nas situações de oração, né? Quando a gente faz as nossas orações, a gente usa o vós, né, para nos referirmos a Deus, né, e claro, a nossa fé, dentro da nossa fé, aquele alvo da nossa fé. Agora, esse conjunto de pronomes aqui é muito importante. Vocês utilizam nas redações de vocês, e eu vou trazer uma novidade. Acho que vocês vão gostar de saber que o Enem, neste ano, não está tão rigoroso quanto os anteriores com relação ao uso dos demonstrativos. Por quê? A gramática, como eu disse a vocês, às vezes, ela não sei se, não, acho que a palavra flexibilizar não é a questão, mas ela entra em problemas, por exemplo, entre discussões entre gramáticos acerca de certas regras. Os pronomes demonstrativos, que são os pronomes que a gente utiliza para localização, o próprio nome já diz, demonstrar, né? O este, o esse, o aquele, são pronomes que nós utilizamos para localizar os elementos no espaço. Tanto os seres, quanto dentro do texto, os elementos, as palavras do texto, aquilo que a gente usou para referenciar no texto. Então, olha só, indica a posição de um determinado ser no tempo, no espaço e, claro, no contexto. Podem ser pronomes adjetivos ou substantivos, isso a gente já viu, né? Por exemplo, você leu aqueles livros também, ou somente este aqui, né? Então, esses elementos aqui, ó, no caso, aquele está acompanhando o livros, né? Então, ele está funcionando como adjetivo, e por essa razão precisa concordar, né? Aqueles livros, então, livros está no masculino plural, e, portanto, aqueles também precisa estar no masculino plural. Muito importante que, ao escreverem os seus textos, observem as palavras que vocês estão usando e concordando, né? Se eu estou usando palavras masculinas, todos os elementos relacionados a elas também deverão estar no masculino, né? Se forem adjetivos, por exemplo. E o este, ele substituiu, né, o livro, a palavra livro, e, portanto, ele funciona como pronome substantivo, uma vez que ele fez a substituição do elemento, tá? Então, a gente chama de pronome substantivo. Quais são os pronomes demonstrativos? Gente, a gente tem os variáveis, aqueles que podem ser flexionados no masculino, no feminino e no plural, né? Então, o este, o esta, o este, estas, né? Para se referir à primeira pessoa. O invariável, isto, porque se refere a qualquer ser. É como se a gente realmente não soubesse de quem se trata. Então, eu não sei de quem se trata, ou do que se trata, então eu uso isto. O que é isto aqui? Né? O que é isto aqui no meu peito? Então, a gente não sabe do que se trata, a gente usa o isto. Se fosse, por exemplo, uma pinta, o que é esta pinta aqui no meu peito? Né? Então, a gente vai saber. O essa, para se referir à segunda pessoa, aquela pessoa com quem eu falo, então, já aproveitando, o este com T, a gente usa para se referir a nós, né? Aquilo que está em nós, perto de nós. Por exemplo, este fone, né? Se eu visse você, por exemplo, a Radija, eu vi a Radija com esse avatar, então, para se referir à segunda pessoa, uso esse. E a dica é esse seu. Então, os pronomes com S são os seus, é com quem eu falo. Então, se está perto de você, eu vou usar o esse com S, né? Os pronomes com S. Esse, essa, isso, né? O que é isso aí na sua mão, tá? E o aquele é o que está distante de nós. É só lembrar, então, com L do ele, né? O aquele é aquele que está
nele, e ele está sempre diferente de nós, distante de nós, né? Então, aquele jogo, aquela casa, né, está distante de mim e de vocês. Além dos pronomes variáveis e invariáveis, a gente tem o ou, a também funcionando como pronome demonstrativo, o mesmo, o próprio, semelhante, tal e tais, também são pronomes demonstrativos. Já falei para vocês, né, do que se trata na localização do espaço, né? Então, olha só, ele acredita realmente nisto, a gente tem a localização do espaço, e também aquilo a que a gente vai se referir ainda. Olha lá, ele acredita realmente nisto. 2 pontos. Quem sem hoje semeia, né? Bem colherá amanhã. Então, quando eu vou introduzir uma informação também, né? Eu vou colocar. Deixa eu até mudar esse exemplo aqui. Ai, gente, parei de colocar para vocês, me desculpa. Olha só. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar um exemplo aqui mais claro, que esse exemplo serve para o texto. Vai ficar melhor para vocês aqui. Vou colocar aqui, ó. Eu agora vai ficar melhor. Voltando. Então, olha só, um exemplo claríssimo dessa questão da proximidade. Olha isso, eu tenho esta blusa que visto, né, há muitos anos. Então, o esta aqui, ó, ele representa aquilo que está no meu corpo, né? Aquilo a que eu me refiro está perto de mim, que fala, né, da primeira pessoa. Agora, posso também usar para me referir ao tempo presente, muito importante, se você estiver contextualizando o seu texto, se você se refere ao ano corrente, a este ano, você vai usar o este. Neste ano de 2021, nesta pandemia, né? Então, é algo que ainda está acontecendo. Olha lá, na época, tá, gente? Era 2015, já faz bastante tempo. Então, aqui, ó, eu teria que atualizar para 2021. Neste ano de 2021, passarei, eu estou profetizando sobre a vida de vocês aí, olha, passarei no Enem, todos os nossos alunos, se Deus quiser, vão passar no Enem, né? Então, neste ano de 2021, passarei no Enem. Este verão está bem rigoroso, né? Nós ainda vamos ter aí mais verão pela frente. E no texto, como é que vocês usariam? Aquilo que você ainda vai dizer. Eu vou introduzir uma informação, eu vou usar o disto, né? Amém, Fernanda? Então, olha só, ele acredita realmente nisto, né? Que eu acabei peguei aquele exemplo do primeiro, quem hoje semeia bem colherá amanhã, ou seja, aquilo que eu ainda vou dizer. Reparem que depois dos 2 pontos, vou aproveitar para falar disso, quando você vai fazer uma citação entre aspas, você pode usar a letra maiúscula depois de 2 pontos. Caso contrário, não, tá? Depois de 2 pontos, a gente usa letra minúscula, mas se eu vou fazer uma citação, eu vou usar a letra maiúscula, uma citação de uma fala, de um autor, né? Se você for citar uma frase de um pensador, de um filósofo, você pode usar a letra maiúscula e aspas, ok? Se estiver depois de 2 pontos. Olha outro exemplo. Fernando, Alexandre e Rodrigo estão na faculdade. Este na de direito, ou seja, o elemento mais próximo, né? O esse na engenharia, o do MEI, e aquele na de medicina. Essas referências são mais rebuscadas, tá? Eu acho que vocês talvez não façam esse tipo de referenciação, mas daqui a pouquinho eu vou trazer um diagrama que vai ajudar vocês a fazer quando necessário. Se porventura eu citar 2 elementos no meu texto, 3 elementos, qual é o pronome que eu vou usar? Então, no texto a gente tem uma forma específica. Quanto ao esse, já falei, né? O esse é esse seu, essa carteira aí, perto de você está quebrada, então está próximo do meu ouvinte, então lembra do esse seu, tá? Para não ficar
dúvida. Quando no tempo não muito distante, suponhamos que agora eu vou de novo atualizar essa informação, em 2020, olha só, houve eleições no Brasil, né? Nesse ano, elegeu-se o novo presidente da República. Vamos aqui, nós estamos fazendo uma frase que nem é real, né? Porque nossas eleições foram antes, mas olha só, em 2020, houve eleições no Brasil, nesse ano elegeu-se o novo presidente da República, ou seja, o ano passado. Então, se eu vou me referir ao ano anterior, eu uso esse, nesse, e agora o ano atual, neste. Então, atual, neste, tá? Neste ano, neste dia, nesta semana, porque ainda está em curso, ainda é presente, tá? Olha lá, aquilo que eu já disse também no texto, né? Então, posso usar no texto aquilo que eu já falei, e esse aí é o uso que não mudou, tá? Então, se você está fazendo uma referência a algo que já foi mencionado, você precisa fazer uso do esse. Quem hoje semeia, olha lá, deixa eu tirar isso aqui também, que já não faz sentido para vocês. Quem hoje semeia bem, colherá amanhã. Essa filosofia, tá? Ou seja, essa informação, eu poderia também colocar essa mesma frase numa outra construção. Olha só, isso, né, fazendo referência ao que já passou, isso sempre guiou sua vida. Então, aqui eu faço uma referência, o que a gente chama de referência anafórica. Quando vocês ouvirem essa palavra anafórico, anáfora, é o que vem antes, né? Anáfora, anáfora, antes. Então, essa filosofia, quem hoje semeia, essa filosofia, né? Então, sempre guiou aquilo que já foi dito antes, né? No texto. Ok, gente? Até aqui tá tranquilo? Quanto ao aquele, como eu disse antes, está afastado de nós, né? De mim e de você que me ouve. Aquele aluno lá não obedeceu às ordens. Repare que eu coloquei um lá. Esse advérbio lá, ele indica uma posição distanciada. Então, eu posso criar, né, uma estratégia no texto para deixar mais clara a informação. Então, aquele aluno lá não recebeu, não obedeceu às ordens, tá? No caso do tempo, um tempo distante, o passado. Então, olha só, quando vocês estão fazendo as redações, então, por exemplo, suponhamos que vocês estejam... Desculpa, gente, peraí, deixa eu voltar aqui. Vamos lá, suponhamos que vocês estejam, aí eu deletei, se referindo a um período histórico, né? Olha, meu pai nasceu em 1940, naquele tempo. Olha, em 1945, terminou a Segunda Guerra Mundial, né? Então, olha só. Naquele ano, ponto. Naquele ano. Então, aqui, ó, eu vou fazer uma referência a um passado distante. Então, é algo que aconteceu, né, há bastante tempo. Então, usem sempre este pronome para se referir. Poderia também usar naquela época, tá? Poderia dizer naquela época, nesse modo, estaríamos referindo, né, nos referindo a um passado distante. O aquele também serve para referenciar o primeiro elemento de enumeração. Eu disse a vocês, por exemplo, que quando a gente tem uma enumeração, ou seja, eu vou citar 3 elementos, 2 elementos, vamos começar com 2, o mais próximo é o este e o anterior é o aquele, tá? Então, por exemplo, Fernando, Alexandre e Rodrigo estão na faculdade. Este, Rodrigo, né, na de Direito, esse, Alexandre, na de Engenharia, e o mais distante, o primeiro, aquele, na de Medicina, tá? Se fossem 3. Então, olha aqui, 3, este, esse, aquele. O 2, o este é o mais próximo, e o aquele é o mais distante. É um excelente recurso para referência, para evitar repetição, um excelente recurso de coesão textual aí para vocês.
tá? Pergunta, queridos? Tá dando para entender? Vamos lá. Outros demonstrativos, gente, olha aqui. São pronomes, no caso do o e do a como demonstrativos, eles estão substituindo o aquele, o aquilo, o isso. Olha o exemplo. O que eu disse é verdade. Esse o aqui, ó, ele é o mesmo que aquilo que eu disse, né? Aquele fato que eu disse, aquela informação que eu disse. Então, o o antes de que, ele é um pronome demonstrativo. Ele faz referência a algo anterior, né? A alguma informação que foi anteriormente referenciada. A gente usa também, às vezes, né? Esse o aqui, ó. Por exemplo, a situação do país é bastante grave, o que requer medidas urgentes. Olha aqui, eu fiz uma referência aqui, ó, esse o que, ele retoma toda a informação anterior. Então, o que aqui, ou seja, o fato de a situação do país estar grave requer medidas urgentes. É outra forma de usar esse demonstrativo, tá? Então, a gente usa aqui o que para fazer uma referência a um termo anterior. Mesmo, mesma, né? Próprio também a gente utiliza. Quero chamar a atenção de vocês para um fato que muita gente tem usado, olha só, o mesmo, né? Para poder referenciar alguma informação anterior. Você só vai usar o mesmo quando ele tiver o sentido de semelhante, idêntico ou próprio. Por exemplo, os meninos mesmos, o mesmo, né, no sentido aí de próprio, os meninos próprios, eles mesmos, né? Ou quando for o sentido de idêntico, a situação se modificou. É sempre a mesma. Agora tem um uso que eu vejo muito na sociedade, inclusive, não sei se vocês se recordam, há alguns anos a gente tinha, por exemplo, na placa do elevador, né, da seguinte forma: antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra parado no andar. Essa placa, ela por muitos anos, ela existiu, ela foi utilizada, tá? Esse caso aqui, a gente foi, claro, né, os professores e muitas pessoas relacionadas ao uso da língua portuguesa fizeram bastantes objeções, porque esse uso do mesmo aqui, significando o elevador, ele é vedado pela gramática, tá? Não é recomendável. Na redação de vocês, não usem. Por exemplo, João, né? João é filho de Maria e chegou à minha casa hoje. O mesmo disse que morará em BH. Olha isso. Aqui eu usei o mesmo para retomar João, tá? Novamente, essa referência aqui, ela é condenável, tá? Pelo estilo, ela não é interessante para o uso no texto. Como é que a gente corrige isso? No caso do elevador, a placa já mudou. Agora a gente tem o seguinte: antes de entrar no elevador, como é que a gente poderia fazer essa frase ficar interessante, gente? O que a gente podia usar aqui no lugar do mesmo? O que vocês poderiam me sugerir aqui? Verifique se... E aí? O que seria interessante no lugar? Antes de entrar no elevador, verifique se... Se este está no... Excelente, Guilherme. Se este, ótimo, se encontra parado no andar, muito bem. Ou ainda, Gui, eu posso usar outro pronome mais simples ainda. O elevador é o mesmo que...
Qual que é o pronome que eu poderia usar aqui? O elevador é o mesmo que... É muito simples. Quando eu falar, você vai falar, ah, opa, é isso mesmo. Mas seu uso está perfeito, tá? Se este, porque você está referindo ao elevador. Vamos lá, gente? Quem arrisca aí? Se ele, ó, se ele está. E foi assim que ficou a placa, viu, Gui? Eles foram menos sofisticados do que você. Então, em vez de o mesmo, a gente vai usar um pronome, né, mais específico, que não tem realmente essa referência. Então, muito cuidado. A mesma coisa aqui, ó, João, a gente poderia substituir, né, do mesmo jeito que o Guilherme fez por este, né? Então, poderia colocar aqui, ó, este disse, né? Até porque a gente tem Maria, né? Ah, melhor dizendo aqui, ó. Aqui, ó, a gente teria que usar para ficar mais evidente, para ficar melhor. Ele disse que morará em BH. Básico. Se a gente fosse dizer, né? João é filho de Maria, a gente poderia colocar assim: aquele disse que morará em BH, para referir ao João. Só que fica muito, como é que eu vou dizer? Muito pedante até. Não precisaria usar o aquele aqui. Poderia se facilmente substituir pelo ele, e aí a frase ficaria muito interessante. Então, na redação de vocês, não utilize o mesmo como pronome, né, como recurso coesivo. O mesmo só pode ser usado significando idêntico, ou seja, a mesma estratégia, ou seja, estratégia idêntica, né? A situação é sempre a mesma, ou seja, a situação é sempre idêntica. Os meninos mesmos, né? Elas próprias. Então, a gente pode utilizar esses pronomes quando precisar. Semelhante também a gente usa, é um tipo de pronome, então, olha só, não suporto semelhante situação, é o mesmo que esta, não creio em tal, né? Eu não creio nisso. Esse uso muito rebuscado, vocês vão usar, por exemplo, na redação de vocês, tais práticas, olha só, o exercício, vamos pegar lá aqui, ó, o Pilates é um ótimo exercício para a coluna. Tal prática deve ser semanal. Olha aí, o tal aqui, ó, ele está funcionando como pronome demonstrativo, uma vez que a gente poderia substituir por esta prática, tá vendo? Então, é um excelente recurso também para coesão textual, tá? Então, a gente pode usar, sempre que necessário, estes pronomes para fazer as nossas referências para as substituições de expressões, tá bom? Mais alguma dúvida sobre isso, gente? Nas redações de vocês, surgiu alguma dúvida? Eu quero depois trabalhar com vocês os pronomes relativos. O que são esses pronomes relativos? O qual, a qual, cujo, tá? Que eu acho que tem dúvidas. Vocês vão usar cujo, o qual, a qual, no qual, em que, né? Associado à regência também, é importante a gente fazer essa associação, porque sempre traz bastantes dúvidas para vocês, né? Gente, tem mais alguma questão que vocês gostariam de abordar? Algum pronome? Alguma dúvida? Guilherme, vocês aí estão escrevendo mais? Algum uso específico de colocação de pronome? O que vocês gostariam de que eu trouxesse? Podem me pedir, tá? Porque eu quero fazer também algumas intervenções nessa parte gramatical. Gui, como é que está aí os usos dos pronomes? Vocês entendem os usos do qual, no qual, onde? É tranquilo? Eu fiquei mais em dúvida daquele do aquele, do esse, que você coloca numa ordem específica. Aham. É porque esse eu nunca tinha visto, essa é novidade para mim. Sim. Esse uso, essa colocação aqui, especificamente nos elementos, Gui? É quando você tem 3 nomes e vai referir em sequencial. Beleza, Esse deixa eu nunca retomar. tinha parado para ver, Nunca tinha visto esse uso, né? Então, ótimo. Né? Deixa eu colocar mais, então, deixa eu te dar mais um reforço aqui nisso. Olha que interessante, vamos retomar.
Isso é importante como recurso de fato de não repetição, tá? Então, a sequência é essa mesmo. Isso é até Embora... bom, porque eu Ah, sempre repito muitas palavras, isso aí vai te ajudar ah, também. Isso eu não isso. sabia. Então, é bom para você não repetir. Então, atenção, no caso do Enem, nas redações de você, você não vai usar muitas enumerações. É até interessante, pessoal, que vocês não exagerem na enumeração. O que que é isso? Quando vocês forem citar exemplos, não usem muitos exemplos, tá? Excesso de vírgulas, a leitura fica realmente arrastada. Então, lembre-se disso, que é a mesma situação, o que está mais próximo, o último elemento é sempre este, para você fazer referência, ok? E o primeiro é sempre aquele. Então, fica mais fácil para você saber. O último, ou seja, o mais próximo, né, que vai ser citado é sempre o este, e o primeiro é sempre aquele. Então, eu dei o exemplo para vocês. Deixa eu pegar aqui um exemplo mais real, tá? Vamos pegar aqui uma frase mais... Olha, no ano de 2021, surgiu a Covid, foi 2019, né, gente? 2021, surgiram vamos inventar aqui uma frase, tá? Duas doenças graves. 2 pontos. A Covid, vou falar aqui, ó, 19 e a gripe suína, ok? Isso é mentira. Estou só inventando aqui para poder dar o exemplo para vocês. Olha só, esta apareceu primeiro na China e aquela, vírgula, no Brasil. Olha isso. Essa é uma forma de você retomar as duas referências. Então, olha só, o gripe suína, que está próximo, a gente usou esta, tá? E a Covid-19, a gente usou aquela, que é a que está mais distante. Então, você pode aqui, ó, fazer a retomada sem precisar repetir os termos. Tá vendo? E aqui eu fiz algo interessante também. Eu fiz uma elipse. Reparam que eu não coloquei de novo apareceu? Eu coloquei simplesmente uma vírgula, eu fiz uma elipse. Essa elipse é o quê? Quando eu substituo uma palavra por uma vírgula, para você evitar repetição também, tá? Vamos fazer mais os governos da China e do Brasil anunciaram uma parceria para enfrentamento da Covid-19, né? Aquela disse que enviaria mais insumos para ainda no primeiro semestre de 2021. Nossa, Poli, nunca faria isso. Vocês podem estar pensando, né? Nunca que eu faria essa referência, nunca que eu escreveria assim, mas é a forma correta. Então, este é Brasil, né? Então, a gente está usando aqui o este, deixa eu colocar em vermelhinho aqui, ó. Este que é o elemento mais próximo, embora aqui eu tenha usado invertido, né? Eu estou fazendo a referência exatamente por proximidade. Então, aquela diz que enviaria, né? Olha lá. Ou eu ainda poderia fazer, gente, o uso de numerais. Olha, eu poderia aqui, ó, a primeira, né? A primeira disse que enviaria mais insumos para nosso país, e aqui eu poderia dizer sim, ainda no primeiro semestre de 2021, né? Ou ela também aqui, ó, ficaria até mais interessante, ela disse que enviaria, né? Ô, gente, apesar de que, ó, exatamente, diz que enviaria mais insumos no nosso país. O que nós estamos fazendo aqui? Até mais interessante, porque a gente está retomando China e Brasil, né? São as referências aqui
porque eu retomo a China e Brasil, que está, de algum modo, substituindo os governos, né? Então, a gente tem aí também uma referência por metonímia, né? A gente pega a parte pelo todo. Guilherme, ficou um pouquinho mais claro? Dá para fazer esse Agora uso aí? ficou mais claro. Eu só tenho que Dá usar para mais usar. para pegar o jeito. Isso mesmo. Quando você fizer o uso, você me mostra? Quando você for tentar usar, Gui, traz para a gente. Você pode me mandar para o WhatsApp quando você tentar usar? Quero ver como é que você vai fazer o uso disso, tá? Gente, existem muitos mais recursos coesivos, inclusive os pronomes relativos que eu quero ensinar a vocês, são ótimos recursos para a gente poder utilizar. Vamos combinar para que uma próxima aula a gente faça o estudo deles junto com a regência. Então, vou ensinar vocês a usar no qual, na qual, do qual, sobre o qual, né? São interessantes também para a gente evitar problemas de coesão e repetição de palavras também. Eu acredito que isso vai ajudar vocês, né, a melhorar a competência 4, né? Que é a competência que trata exatamente dessa parte. Tá certo? Mais alguma questão, gente? Posso ajudá-los em mais alguma coisa? Então, olha só. Vamos fazer um combinado. A minha aula de hoje, né, seria também mais texto, mas eu vejo que tem muitas dúvidas, né? E tem surgido algumas demandas do pessoal de redação para mim. E eu, como, né, principal linha de frente nisso, passo sempre para a Luísa, mas o tempo da Luísa é muito curtinho e nem todo mundo pode participar da monitoria, né? Então, eu vou tentar trazer um pouquinho mais desses elementos, mas aí eu queria que vocês me dissessem aquilo que vocês têm dúvida, tá? Quem está aí mais ativo na redação, principalmente, o que vocês querem que eu traga aqui para vocês, vai ser um prazer atender as demandas de vocês, tá bom, gente? Então, é isso. Acho que deu por hoje, né? Já saiu gente aí. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem me perguntar. Amanda, querida, parabéns de novo pelo 1000 aí. E não desistamos, gente, vamos chegar a esse 1000 aí, vamos caprichar. E realmente eu fico à disposição de vocês para trazer aí sempre novidades. Muito obrigada, Letícia, a você. Obrigada, Guilherme, pela participação. Obrigada, Fê, querida. Letícia, Simone. Gente, vejo você, se Deus quiser, na próxima semana, tá? Vou tentar pedir mais uma aula extra aí para a gente poder dar conta de mais conteúdo, viu? Estou devendo vocês aí mais alguns minutos. Um beijo, fiquem com Deus. Até nossa próxima interação. Vou deixar para vocês no WhatsApp o material de hoje, tá? Um beijão, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.